passar a palavra para o irmão Elinho, nosso obreiro aqui. Mas, enquanto a gente se prepara para o hino, é o seguinte, eu quero que você faça assim com as suas mãos, olha. Como se você estivesse recebendo um presente. O Senhor tocou no meu coração aqui para dizer para vocês que Ele ordena a bênção. E Ele está ordenando agora os anjos, né? Ele está dispensando as bênçãos sobre a tua vida. Então, recebe nessa manhã. Recebe o que você veio buscar. Pode receber. Vamos louvar o Senhor. Vai recebendo de Deus. Os anjos do Senhor estão passando nesse lugar agora. Eles são os dispenseiros das bênçãos de Deus. Recebe a bênção que você veio buscar. Estenda suas mãos. É para você estender as mãos. Você vai sentir a sua mão esquentar. Porque a presença de Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem crê nisso, vai tomando posse, irmão. Toma posse. Eu jamais prevaricaria aqui. Eu jamais falaria que Deus está aqui se Ele não estivesse. Eu jamais falaria que os anjos do Senhor estão passando nesse lugar se eles não estivessem. Aleluia. Recebe do alto a tua bênção. Estenda as suas mãos. Continua com as mãos assim. Vai recebendo. Você que está chegando, não é mão de adoração não, é mão de receber. É desse jeito mesmo, ó. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, recebe do alto em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A espera acabou, irmão. Recebe do céu.
Bom dia a todos. Paz seja convosco. Eu quero dar uma oportunidade para você dar uma saudação calorosa para esse irmão da sua direita e o da esquerda. Diz para ele: é bom ter você aqui nessa manhã. Aleluia. Eu quero agradecer aos músicos. Muito obrigado. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por me conceder a honra de nessa manhã poder servir vocês. Escute bem, escute bem. Eu espero que nessa manhã aqui, de repente, a minha intenção de repente não é que você, de repente não dê nenhum glória, de repente não dê nenhum aleluia. Mas o objetivo nessa manhã é que o Senhor confronte você. É que a palavra de Deus confronte a tua vida. E você saia daqui mudado desse acampamento. Você saia desse acampamento transformado. Muito mais do que arrancar um glória, muito mais do que arrancar um aleluia, muito mais do que arrancar uma lágrima sua. Eu quero que o Espírito Santo gere mudança de Deus em você. Eu quero que o Espírito Santo nessa manhã molde, gere em você o caráter de Cristo. Esse é o desejo do meu coração. A madrugada toda a minha oração para Deus sempre foi em poucas palavras essa madrugada inteira. Deus, me dá o coração daqueles jovens. Me dá o coração daqueles jovens. Abra sua Bíblia comigo, aproveitando que você está de pé. 1 Crônicas, capítulo de número 16, verso de número 37. Que o Espírito de Deus nessa manhã te pegue. Que o Espírito de Deus nessa manhã te pegue. Que o Espírito ache lugar na sua vida para transformar você, jovem. Para mudar você. Para tratar de áreas da sua vida que faz anos e anos que você vem e volta no acampamento. Vem e volta no acampamento. Mas você não consegue vencer isso. Que nessa manhã o Espírito de Deus te pegue de maneira poderosa e te dê a graça para você vencer tudo isso. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 37, diz assim: Davi deixou Asaf e seus irmãos diante da arca da aliança do Senhor para ministrar ali continuamente, segundo se ordenara para cada dia. Novamente, Davi deixou Asaf e os seus irmãos diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem continuamente, conforme a cada dia estava ordenado. Somente esse texto. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, eu reconheço a minha total dependência por Ti, Espírito Santo. Eu sei que se o Senhor não agir, Espírito Santo, nada vai acontecer. Por isso eu rogo, Espírito Santo, eu rogo por Tua graça, eu rogo por Tua manifestação, eu rogo para que Tu, Espírito Santo, convença nessa manhã, Tu flua nessa manhã, Espírito Santo, Tu se manifeste nessa manhã. Eu rogo, Espírito Santo, que mentes, que entendimentos sejam abertos, que a Tua palavra traga luz ao coração, traga luz ao entendimento, para que nessa manhã nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Eu creio que no decorrer do acampamento você ouviu muitas coisas sobre Asaf. Quem é Asaf, o que Asaf fazia, qual era a função de Asaf, o cargo de Asaf. Eu creio que você já ouviu tudo isso, mas eu quero falar com você uma palavra que Deus ministrou ao meu coração em relação a isso. A mim foi incumbido um tema sobre a presença de Deus, a maneira como Asaf comumente conheceu a presença de Deus, e isso levou Asaf a uma intimidade com Deus. Então nessa manhã eu quero falar sobre três fatores que levou Asaf a desfrutar de uma intimidade profunda com Deus. Repita assim comigo: 3 fatores que levou Asaf a desfrutar de uma intimidade
profunda com Deus. Primeiro fator que eu quero falar nessa manhã com você, meu querido jovem. A primeira coisa que levou Asaf a desfrutar de uma profunda intimidade com Deus foi que Asaf tinha uma referência. A vida de Davi influenciou diretamente a vida de Asaf. Não tem como se falar da história de Asaf sem comentar a importância de Davi na vida de Asaf. Continuamente, diariamente, Asaf observava Davi. Desde os 15 anos, desde a sua mocidade, ele observava o comportamento de Davi. Davi era uma referência para ele. A vida de intimidade que Davi tinha com Deus influenciou Asaf de uma maneira tão grande, porque no mínimo 5 pontos, Asaf conseguiu observar na vida de Davi. Primeiro, a maneira como Davi orava. Davi, ele era diferenciado dos demais reis, por quê? Porque muitos reis não consultavam a Deus. Senhor, eu subo nessa guerra, Senhor, eu fico aqui, Senhor, eu vou agora. O que o Senhor diz? Não, Davi não. Em cada passo de Davi, em cada decisão de Davi, toda decisão de Davi era pautada por uma resposta de oração. A primeira coisa que Asaf começou a observar era a maneira como Davi orava. A segunda coisa que Asaf observou na vida de Davi era a maneira que Davi observava e ele guardava e praticava a lei. A maneira como ele praticava a lei inspirou Asaf de uma maneira tão grande a Asaf amar a lei. Só que essas duas coisas levou ele a um ponto ainda maior. E Asaf começou a observar a maneira reverente de Davi diante da presença de Deus. A maneira como Davi se comportava diante da arca. A maneira como Davi se comportava quando Deus estava se manifestando. A maneira como Davi se comportava. A reação de Davi diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Tudo isso foi influenciando diretamente a vida de Asaf. Um menino ainda novo, um adolescente, mas a vida dele foi marcada pela vida de Davi. Ele ficou observando a maneira como Davi, um homem quebrantado e espontâneo, adorava a Deus. Ei, quando você vê lá em 2 Samuel, capítulo 6, Davi voltando da casa de Obed-edom com a arca, quando ele entra para Jerusalém, ele tira as vestes reais e começa de uma maneira quebrantada e de uma maneira espontânea a adorar a Deus como ninguém nunca tinha adorado, porque ali Davi estava manifestando aquilo que a Bíblia exigia de um culto racional, adorando a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Ali Davi estava expressando a Deus todo o seu louvor e toda a sua adoração. Mas o quinto ponto, preste bem atenção nisso. Sabe o que chamou a atenção de Asaf? O que chamou a atenção de Asaf era a maneira genuína e autêntica de Davi, que ele tratava com arrependimento. Nós estamos vendo uma mocidade que pula, que dança, que bagunça daqui, solta um monte de lágrima, mas não tem fruto de arrependimento, não tem autenticidade no arrependimento. Por quê, irmão Elinho? Porque faz 10, 20, 30 anos de acampamento e a vida continua a mesma. Arrependimento não é lágrima, não é choro. Arrependimento, o que prova a autenticidade dele é mudança de vida. Nós precisamos de jovens com mudança de vida. Não é jovem que chora numa festa, não é jovem que chora num culto, não é jovem que só chora aqui, mas não tem mudança de vida. Nós precisamos de jovens impactados pela presença de Deus, que a autenticidade do arrependimento dele é tão genuíno, que o arrependimento dele é mais escandaloso do que o pecado dele. Esses 5 pontos impactou, transformou a vida de Asaf de uma maneira tão grande. Asaf nunca mais foi o mesmo, a partir do momento que ele começou a andar com Davi. A influência foi tão grande, que Asaf ele não só aprendeu a orar, ele não só aprendeu a amar a lei,
ele não só aprendeu a ser reverente na presença de Deus, ele não só aprendeu a ser quebrantado e espontâneo na adoração, ele não só aprendeu a se arrepender de forma autêntica e genuína. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, era a maneira como ele agia, como ele tratava diante de uma situação de pecado, a maneira como ele arrependia, a sinceridade do coração, a transparência do coração de Davi, fez com que Davi não nasceu um homem segundo o coração de Deus, mas as atitudes de Davi fez dele um homem segundo o coração de Deus. E eu espero, jovem, em nome do Senhor Jesus, que a tua atitude te leve para esse mesmo caminho, que você saia desse acampamento aqui com uma consciência de fato, o que é estar na presença de Deus. Isso daí impactou, transformou a vida de Asaf diretamente. Nunca mais ele foi o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo. Isso impactou tanto a vida dele, que além de tudo isso ele ter aprendido observando o comportamento, a vida aplicada, dedicada de Davi no altar, ele foi inspirado ainda por Davi a se tornar o segundo salmista. Davi inspirou ele de uma maneira tão grande, que ele se tornou um escritor. Ele se tornou o cantor mor de Davi, era o cantor mestre. Quem era Asaf? Asaf era o cara. Quando se tratava de adoração, quando se tratava de ministrar na presença de Deus, era com ele. Quando se fala de referência, Davi ele tinha uma referência. Hoje não há falta de pregador, hoje não há falta de cantor, hoje o que está faltando é referência. Referência, para que eu e você, a primeira coisa, aonde que está faltando referência? A primeira coisa que nós observamos, a falta de referência no altar. A falta de referência no altar. Cadê as referências minha e sua do altar? Aonde vidas do altar inspire santidade, justiça, retidão, humildade, a ponto de eu e você ser influenciado diretamente pela vida que há no altar. Cadê a santidade do altar? Cadê as referências do altar? Tem que começar daqui, irmão. Tem que começar daqui. Tem que começar dos que pregam, dos que ministram. Tem que começar daqui do altar. Mas eu pergunto para você, jovem, você tem uma incumbência, uma responsabilidade de ser referência lá onde você estuda, lá na faculdade. O seu namoro tem que ser referência para o namoro do mundo. O seu comportamento, o seu estilo de vida que você determinou viver, caminhando na verdade, tem que inspirar aqueles que não servem a Deus, de alguém olhar e falar assim: aquele jovem é diferente, aquela moça é diferente, eu vejo algo na vida dele, eu vejo algo na vida dela, eu quero que ele tenha, eu quero que ela tenha. A vida de Davi influenciou diretamente a vida de Asaf. Quando se fala de influência, nós estamos falando de um poder que uma pessoa consegue exercer em outra. Irmão, eu vou fazer uma pergunta para você. No ano de 2015, jovem, você influenciou para o bem quantos jovens? Quantos jovens você conseguiu influenciar para o bem? Quantas amigas suas você conseguiu influenciar para o bem? Quantos jovens você conseguiu influenciar para orar com você? Quantos jovens você conseguiu influenciar para jejuar com você? Quantos jovens você conseguiu influenciar para ler a Bíblia com você? Quantos jovens você conseguiu influenciar para fazer visita com você? Para evangelizar com você? Quando se fala de influência, não tem como esquecer o poder que há na persuasão. A capacidade que uma pessoa desenvolve de levar outra a crer e aceitar o que ela está propondo. Quantas pessoas que o seu poder de influência e de persuasão cheio do Espírito Santo consegue fazer alguém aceitar a proposta que você dá a ela de uma vida diferente, de uma vida santa, de uma vida transformada, de uma vida mudada pela palavra de Deus. Quando se fala de influência, nós já lembramos do poder de influência de Moisés na vida de Josué. Quando você pega Êxodo capítulo 32, Deus chama Moisés para o monte.
O povo fala: Moisés, sobe você, fala você com Deus, porque se Deus falar com a gente vai morrer. Ninguém teve coragem de subir no monte. Só que no verso 17, está um barulho tremendo lá embaixo. E note que Josué teve coragem de subir no monte. Ele teve coragem de subir com Moisés. No verso 17 ele fala assim: Moisés, eu ouço alarido de guerra. Moisés diz: não é alarido de vitoriosos, não é alarido de quem perdeu a guerra. Eu ouço canto, era o canto daqueles que adoravam o bezerro de ouro. Infelizmente, irmão, há muito canto por aí, estão cheios de adoradores de bezerro do ouro, estão adorando bezerro de ouro a rodo por aí. O bezerro de ouro tem se tornado homem, bezerro de ouro tem se tornado cantor, bezerro de ouro tem se tornado grupo de louvor, bezerro de ouro tem se tornado um monte de coisa, pessoas adorando pessoas. Moisés discerniu, não é voz não, de vitorioso não, estão adorando. Quando Moisés desce, Moisés quebra a tábua da lei. Quando chega lá no capítulo 33, Moisés revoltado entra para a tenda da congregação. Você pensa que Josué vai para a casa dele? A Bíblia diz no verso 11, Josué ficava observando constantemente Moisés diante da tenda. Ele não apartava o pé dele da tenda. Ele queria aquilo que Moisés estava vivendo. Ele queria a glória de Deus na vida dele. Quando chega no capítulo 34, Deus fala assim: Moisés, sobe de volta aqui para mim. Só que você quebrou as tábuas da lei, então você lavra as pedras. Só que Moisés, tem o seguinte: nenhum homem se apresenta diante de mim, só você. Nenhum animal se aproxime do monte, porque aquele que tocar no monte vai ser exterminado. Vai ser exterminado. Ei, quem que teve coragem de subir junto com Moisés? Quem que estava lá de novo com Moisés? Quem que teve coragem de arriscar sua vida? Quem que estava disposto a morrer para desfrutar da presença de Deus? Para desfrutar da mesma intimidade, do mesmo relacionamento que Moisés tinha? Josué. Josué estava disposto a morrer, mas ele queria viver as mesmas experiências que Moisés vivia. Até onde você está disposto a ir, jovem? Você não está cansado dessa vidinha, não? Você não está cansado de vir e voltar a acampamento e nada mudar na tua vida? Você não está cansado dessa vidinha religiosa, de igreja a casa, e nada acontecer na tua vida? Eu quero dizer uma coisa para você: o que vai fazer a diferença na sua vida é quando você decidir dar tudo de si para estar na presença de Deus. Quando você vê Deuteronômio capítulo 34, do verso 9 em diante, a Bíblia diz assim: E Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha colocado as mãos sobre ele. Eu pergunto para você, jovem, quem anda colocando a mão na sua cabeça? Quem anda ministrando sobre a tua vida? Você tem alguém que está influenciando você e está ministrando na tua vida? Quem é a tua influência? Quando se fala disso, desse poder que há na influência, não tem como lembrar do que Juízes capítulo 11 fala. O verso 1 de Juízes diz assim: E era Jefité, Gileadita, homem valente e valoroso, era filho de Gileade com uma prostituta. Gileade teve uma aventura com uma prostituta, e dessa aventura nasceu Jefité, e ele trouxe Jefité para morar na casa dele. E os irmãos de Jefité, filhos de Gileade, disse assim: Tu não herdarás conosco na casa de nosso pai, porque tu és filho de prostituta. Dentro da casa do pai, entenda uma coisa, dentro da casa do pai, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, e ele teve que sair dali porque queriam matar ele. Só que a Bíblia faz questão em dizer: Jefité chega na terra de Tobi. E quando Jefité chega na terra de Tobi, os homens de Tobi, homens truculentos, homens que a vida deles não inspiravam a verdade, não inspiravam coisas relacionadas à lei, eram homens desprezados. Mas a Bíblia diz que quando Jefité chegou na terra de Tobi, aqueles homens que eram totalmente tortos, eles se ajuntaram a Jefité e começaram a seguir a Jefité. Jefité não foi influenciado por eles, mas Jefité influenciou eles. Com quem que você anda andando, jovem?
Quem é o seu amigo? Quem é a sua amiga? Quem é o seu companheiro de oração? Quem é o teu confidente, a tua confidente? Quem é a pessoa que você abre o coração? Você está influenciando ou você está sendo influenciado por mal? Quando você vai para 1 Samuel capítulo 22, verso número 2, a Bíblia diz que quando Davi estava fugindo de Saul, Davi entra na caverna de Adulão. Quando Davi chega na caverna de Adulão, a Bíblia diz assim que tinha 400 homens que estavam em aperto, endividados, homens amargurados de espírito e homens rejeitados pela sociedade. Quando Davi chega na caverna de Adulão, esses 400 homens se ajuntam a Davi, começa a seguir a Davi. Aí você vai para o capítulo 23 de ainda 1 Samuel, você encontra ali, já não era mais 400, já era 600 homens. A influência de Davi, a maneira como Davi vivia, a santidade de Davi, a unção de Davi, inspirava outras pessoas, que aqueles homens começaram a andar com Davi. E o resultado disso, irmão Elinho, e o que aconteceu pelo fato deles andar com Davi? Quando você pega 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8 agora, a Bíblia traz uma lista dos valentes de Davi. Esses homens que foram influenciados pela vida de Davi, lá na frente foram homens que lutou por Davi. Nós precisamos inspirar outras pessoas. Asaf se tornou, quem se tornou? Porque Asaf teve uma referência. Asaf teve uma referência. Quando nós nos deparamos com a falta de referência no altar, com a falta de referência de jovens que eram para inspirar justiça, retidão, santidade para aqueles lá de fora, quando nós vemos isso, nós vemos que há uma necessidade urgente, da mocidade se levantar na graça e no poder de Deus como uma referência. Quando você vê em Atos capítulo 16, Paulo chega a Derbe e Listra. Quando Paulo chega lá em Derbe e Listra, tinha um menino, um moço, um discípulo chamado Timóteo. Timóteo era filho de uma crente cheia do Espírito Santo chamada Eunice. Ele tinha uma avó de Deus, a Lloyd. Ele teve escola, ele tinha referência dentro de casa. Ele tinha referência de mãe que orava, de vó que orava. Ele teve escola dentro de casa. Mas Timóteo tinha um problema muito grave. Timóteo era filho de um grego. Quando Paulo chega lá, Paulo viu o potencial daquele menino. Paulo traz aquele menino para perto dele. Paulo aproxima Timóteo para perto dele. E como ia haver um problema muito grande para que Timóteo fluentemente entrasse e saía entre os judeus, Paulo traz ele para perto dele e circuncida ele. A vida de Paulo influenciou a vida de Timóteo de uma maneira muito grande. Agora presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Infelizmente, nós não estamos trabalhando do jeito que Paulo e a Bíblia nos orientam. Infelizmente, tem que se mudar isso. Urgente. Essa é uma situação gritante, urgente. Paulo não trabalhou diretamente só na questão de liderança com Timóteo. A influência de Paulo não era questão só de liderança. A influência de Paulo foi a questão da paternidade. Nós estamos vendo todo mundo querendo trabalhar, é escola de líder, é não sei do que lá de líder, é um monte de coisa de líder, mas ninguém quer trabalhar com paternidade. Por quê? Porque se um líder não dá certo, se um líder pisar na bola, eu chuto ele, eu levanto o outro, eu coloco o outro. Agora quando é paternidade, você trata que nem filho. Você já viu um pai chutar o filho? Você já viu o pai mandar outra, vem cá, eu arrumo outro filho para mim? O maior problema hoje nosso é que nós só estamos querendo formar líder, mas ninguém quer gerar filho. Ninguém está disposto a gerar filho. Quando você vê Gálatas capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte para a igreja de Gálatas: vocês estão sendo gerados no meu ventre, e por vocês eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Hoje todo mundo quer formar liderança, mas ninguém quer formar Cristo na vida das pessoas.
Paulo não trabalhava para formar líder, Paulo trabalhava para formar Cristo na vida das pessoas. Enquanto nós ficar dando murro em ponta de faca, só querendo formar líder, e não formar o caráter de Deus na vida das pessoas, nós vamos ter esse monte de problema. Nós precisamos de pessoas que entendam isso no seu espírito. É por isso que eu falei nessa manhã, não estou nem um pingo de preocupação se vai ter um glória a Deus, se vai ter um aleluia, desde que você entenda o que Deus está falando. Desde que você receba essa palavra no seu espírito. E a maior prova disso, cadê que tem alguém dormindo? Cadê que tem alguém cochilando? Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está ministrando no teu espírito. O Espírito de Deus está confrontando você. Nós temos que trabalhar para formar Cristo nas pessoas. Nós temos que gerar o caráter de Cristo na vida das pessoas. Senão nós vamos trabalhar a vida toda querendo formar líder, que vai dar problema. Por que ninguém quer formar o caráter de Cristo? Porque tem que ter dor de parto. Tem que sentir a dor de carregar aquela pessoa. Tem que sentir a dor da traição, às vezes, daquela pessoa. Tem que sentir a dor do desprezo. Ninguém quer. É mais fácil eu formar um líder. Se não dá certo, eu troco ele. Se não dá certo, eu levanto o outro. Se não dá certo, tem um monte, porque afinal de contas, eu estou formando um monte de líder. Eu estou falando aqui com pessoas que muito mais do que um espírito de liderança, tem o Espírito de Cristo dentro dela. Muito mais do que uma capacidade de liderar, você vai desenvolver na sua vida o caráter de Jesus Cristo. E por meio da manifestação do caráter de Jesus Cristo, você vai cumprir as mesmas obras de Jesus Cristo. Você vai andar nas mesmas pisadas de Jesus Cristo. Você vai caminhar que nem o seu Senhor caminhou. Você vai perdoar que nem Ele perdoou. Você vai amar que nem Ele amou. Você vai entender as coisas espirituais que nem Ele andou. Porque em você não está sendo formado simplesmente um DNA de liderança. Está sendo formado o DNA do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Aleluia! Que o Espírito de Deus te pegue nessa manhã. Que o Espírito Santo toque em você de uma maneira tão grande. Quando nós falamos de referência, nós entendemos, a nossa maior referência é Jesus. Sócrates e Platão, eles ensinaram durante 40 anos. Aristóteles durante 60 anos. Jesus ensinou durante 3 anos. E o ensinamento de Jesus influenciou o mundo inteiro e alcançou eu e você. Aleluia! Aleluia! Por que, irmão Elinho? Que 100 anos de ensinamento daqueles gregos não teve um peso de influência que nem os 3 anos de Jesus. Porque as palavras de Jesus eram espírito e vida, espírito e vida, espírito e vida. A palavra deles atingiu o intelecto, mas a palavra de Jesus atinge o espírito, atinge a alma e influencia teu corpo. É o que nós precisamos. Jesus é a nossa maior referência. Jesus é o nosso padrão de santidade, de justiça, de humildade. Jesus é o padrão de humildade. Quando você vê lá, Mateus capítulo 11, verso 28, 29 em diante, quando ele vai falar do vinde a mim, depois você ouve Jesus dizendo, aprendei de mim, não porque eu curo, não porque eu expulso o demônio, mas aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Entenda uma coisa, Jesus é o nosso padrão. Padrão é um modelo a ser seguido. Padrão é um exemplo a ser imitado. Jesus é o meu e é o seu padrão. A nossa maior referência é Jesus. A vida de Jesus inspirou a vida dos apóstolos. Entenda uma coisa, Jesus é a nossa referência de intimidade com o Pai. Você quer ver como? Preste bem atenção, João 10:30, Jesus diz o seguinte, eu e o Pai somos, o que ele estava dizendo? A vontade do Pai se tornou a minha, e a minha vontade eu submeti à vontade do Pai, então eu e ele somos um. Eu e ele somos um. Ele estava dizendo, eu já não tenho mais vontade, porque a minha se submeteu à de Deus, e a vontade
Ele prevaleceu na minha vida. Eu e o Pai somos um. Ele é a nossa referência de intimidade com Deus. Jesus é a nossa referência de oração. Ei, escute bem. Quando você pega a Bíblia e você chega em Lucas capítulo 11, verso 1, você vê os discípulos sentam aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, ensina-nos a. Você não vê eles pedindo: Senhor, ensina a gente a cantar, ensina a gente a pregar, ensina a gente a tocar. Vocês vê que eles chegam até Jesus e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Os discípulos chegaram a uma conclusão: o nosso mestre é um homem de oração. O nosso mestre é um homem que tem comunhão e intimidade com Deus, porque ele ora. Então, Senhor, ensina-nos a orar, porque não tem como pregar sem orar, não tem como cantar sem orar, não tem como fazer nada sem orar. Então eles estabelecem uma prioridade, dizendo: Senhor, nós queremos aprender a orar do jeito que o Senhor ora. Nos ensina a orar com um quebrantamento, com amor, com reverência, do jeito que o Senhor ora. Tu és, Senhor, o nosso padrão, a nossa referência de oração. Ei, entenda uma coisa, Jesus é a nossa maior referência. Você quer ver o que a Bíblia fala a respeito de Jesus orando? Quando você vai para Mateus capítulo 14, verso de número 23, 24, a Bíblia diz assim: estava Jesus orando. Quando você pega Marcos capítulo 6, verso 46, diz assim: Jesus subiu no monte para orar. Quando você pega Lucas capítulo 9, verso 29, diz assim: e Jesus, estando ele orando. Quando você pega Lucas capítulo 11, verso 1, novamente você ouve a repetição: Senhor, ensina-nos a orar. Mas quando você chega em Lucas 22, 44, a Bíblia diz: lá no Getsemane, em agonia, Jesus orava. Jesus orava. Jesus é a minha e a sua referência de vida de oração. Nós temos exemplo de um homem que orava. Nós temos um padrão a ser seguido, que é Jesus, que é uma vida de oração. Você quer ser um jovem cheio do Espírito Santo? Aprenda uma coisa: aprenda a orar com Jesus. E a importância dessa vida de oração. Por que a vida de oração é tão importante? Porque a vida de oração, ela nos leva a desenvolver uma vida de intimidade. Ei, quando você busca a intimidade com Deus, a intimidade te levará às bênçãos de Deus. Mas quando você busca só as bênçãos de Deus, ela não te levará à intimidade com Deus. Desenvolva um relacionamento diário com Deus. A Bíblia diz: e Asaf ministrava continuamente, diariamente, diante da arca da aliança. Todo dia Asaf estava lá. Não adianta, não se desenvolve intimidade com Deus com encontros espaçados de oração. A intimidade é desenvolvida diariamente. Não é com encontros espaçados de oração. Você vem para um acampamento, ora aqui, mas você vai voltar a orar daqui uma semana. O que desenvolve uma intimidade? É o dia a dia com Jesus, é o dia a dia com Deus, é o dia a dia com o Espírito Santo. É uma vida diária, continuamente orando. Não adianta você orar 1, 2, 3 horas hoje e amanhã você não orar nada. É melhor que você ore meia hora, mas continuamente, todo dia, você vai para o lugar de intimidade. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Mateus capítulo 6, verso de número 6. Jesus, ele deu um segredo. Jesus, ele disse assim: quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta após si. Intimidade, é você e ele. É só você e ele. Relacionamento, comunhão, é você e ele, porque ali você vai falar coisas para ele que de repente pessoas do seu lado não podem ouvir, senão vão se escandalizar. Ali você vai abrir o teu coração e expor a tua nudez e vergonha diante dele, que de repente se alguém te ouvir vai escandalizar o que você vai falar. Então Jesus falou: entra lá no secreto, eu e você, fecha a porta após si, e lá no secreto, ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará
quando você vai para o lugar de intimidade, no secreto com Deus, sabe qual é a recompensa que você tem? O próprio Deus vem falar contigo, o próprio Deus vem se revelar para você, o Espírito Santo vem te fortalecer. A recompensa que você tem é a presença de Deus inundar aquele quarto simples. Por mais simples que seja aquele quarto, vai ter uma recompensa para você quando você estiver lá no lugar da intimidade, o lugar da fenda da rocha. Aleluia! Ei, o salmista, no Salmo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o que? O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e ele medita de noite. Hoje, infelizmente, falta prazer na vida dessa geração nossa. Jovens que não têm prazer de orar, jovens que não têm prazer de ler Bíblia, jovens que não têm prazer de jejuar, jovens que não têm prazer de se dedicar à busca da presença de Deus. O salmista dizia: o meu prazer é alegria, prazer é contentamento, prazer é satisfação. A satisfação do salmista, ela está diante de Deus. A satisfação dele, o contentamento dele, era a lei do Senhor. Está faltando prazer nessa nossa geração, em adorar a Deus, prazer na palavra de Deus, prazer em jejuar, prazer em estar diante de Deus. Quando você pega o Salmo 63, verso 1, o salmista diz: Senhor, ó Deus, Tu és Deus, Tu és o meu Deus, a minha alma, ela te busca ansiosamente, a minha alma te deseja, como uma terra seca deseja pela água, o meu corpo suspira por Ti. Eu quero desfrutar, Senhor, do Teu poder e também da Tua glória. O salmista fala de três coisas: ele fala diretamente do poder e da glória no Espírito, ele fala da ânsia da alma dele por Deus, e ele fala do saciar do corpo dele. O salmista, ele fala que ele ansiava, desejava ardentemente por relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. O que o salmista queria? Relacionamento com Deus. Ei, escute bem o que eu vou falar. A primeira coisa, Asaf foi influenciado diretamente pela vida de Davi. A primeira coisa, a vida de Davi causou um impacto na vida de Asaf. Mas segunda coisa, o que levou Asaf a desenvolver uma intimidade profunda com Deus? Asaf tinha uma vida diária de oração. Não adianta você ter referência de quem ora, não adianta você ter um obreiro que ora, não adianta você ter um líder de mocidade que ora, não adianta você ter cantores que oram se você não orar. Não adianta de nada. Repita assim comigo: Deus não tem compromisso com quem fala de oração. Deus tem compromisso com quem ora. O que influenciou Asaf? A vida de Davi. Quando ele viu que Davi era um homem de oração, amava a lei, reverenciava a presença de Deus, era quebrantado e espontâneo na adoração, era um homem que genuinamente, autenticamente se humilhava diante de Deus. Esses 5 pontos chamou a atenção dele, e ele falou: Davi ora, então eu também vou orar, eu também vou ser um homem de oração. Quando Asaf começa a orar, preste bem atenção, escute bem isso, quando Asaf aplica a vida dele a orar, quando Asaf começa a orar de verdade, Asaf começa a ter experiências com Deus. Asaf não vivia das experiências de Davi, Asaf não contava os testemunhos de Davi, porque quem ora tem experiência com Deus, quem ora tem testemunho para contar. Asaf observou aquilo e ele tomou uma decisão: Davi ora, então também vou orar. Deus fala com ele, então também Deus vai falar comigo. Deus se revela a ele, Deus também vai se revelar para mim. Ele se aplicou a orar. Irmão, você lembra, a experiência dos outros, nos alegra e nos edifica, mas é a nossa experiência que nos muda.
É a nossa experiência que nos transforma. Não viva das experiências dos outros. Não viva das experiências que o seu obreiro conta lá. Não viva das experiências que o seu líder de mocidade conta lá. Decida até a tua. Você tem que ter as suas experiências. Ei, tem pessoa que vai dar o testemunho, só dá testemunho dos outros, só dá testemunho de outras pessoas. Por quê? Ela não tem experiência com Deus para ela contar os testemunhos dela. Decida hoje em nome de Jesus a aplicar a tua vida na oração. Ei, quando você pega Atos capítulo 9, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, instruído aos pés de Gamaliel, desenvolveu uma intelectualidade teológica fora do comum. Ei, só que Paulo, que era Saulo, não tinha experiência com? Sabe por quê, irmão? Não adianta muita letra. Não adianta muita letra, só letra. O que traz equilíbrio para a vida espiritual é oração e Bíblia. É oração e Bíblia. É oração e Bíblia. Se o camarada ele só ora, mas não tem palavra, a qualquer momento esse camarada vai cair. Mas se o camarada só lê, mas também não tem oração, a qualquer momento ele vai cair, porque falta equilíbrio. Mas quando tem oração, quando tem palavra, ele tem equilíbrio. Pode vir a luta, pode vir a tentação, pode vir a dificuldade, ele está firmado na oração e na palavra. Quero ver derrubar ele. Quero ver um jovem ser tomado pelo espírito de sensualidade e de prostituição. Quando ele aplica a vida dele na oração e na palavra, ele está ali equilibrado. Ele vai vencer aquela sensualidade, ele vai vencer aquela carnalidade. Ei, Saulo teve a experiência dele no capítulo 9 de Atos. Ele conheceu Jesus e depois que ele teve a experiência dele, nunca mais ele foi. O que faz a diferença é a experiência nossa com Deus. Ei, quando você pega 2 Crônicas capítulo 26, narra o episódio de um rei chamado Uzias, um dos reis que mais reinou. Uzias e Manassés reinaram 50 anos, foram os reis que mais reinaram. Uzias foi o homem responsável pelo desenvolver da tecnologia, de armamento de guerra. O nome do homem ficou conhecido em tudo quanto é lugar. E um dia, Uzias exalta o coração dele. Ele era rei, mas não era sacerdote. Ele passa a mão no incensário. Ele entra no templo e quer oferecer o incenso. Ele quer balançar o incenso. Na hora que ele está lá, o sacerdote vem e reprova ele. Não é lícito a ti, Uzias. Não cabe a ti, não compete a ti fazer isso, Uzias, porque tem gente que acha que pode fazer tudo. Tem gente que acha, eu sou cheio do Espírito, pode fazer tudo. Eu sou cheio de Deus, pode fazer tudo. O sacerdote diz, não compete a ti. Na mesma hora, como sinal de reprovação divina, de juízo de Deus, começa a estourar lepra como símbolo de reprovação de Deus na testa de Uzias. Uzias é tirado imediatamente de dentro do templo. Aí quando você vai para Isaías capítulo 6, começa o texto dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias tipificava por causa da lepra o pecado. Deus está dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano que o pecado foi tirado, quando o pecado foi extirpado, quando o pecado foi eliminado, quando o pecado foi expurgado, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ei, você quer a glória de Deus? Você quer a revelação de Deus? Você quer a visão de Deus? Arranca esse pecado, expurga da sua vida esse pecado, elimina da sua vida esse pecado, jovem. Cadê os jovens cheios de Deus, cheios da autoridade de Deus, cheios do Espírito de Deus, cheios da graça de Deus? Jovens que não querem ser vencidos pelo pecado. Ei, toda fraqueza que um homem não domina, logo será causa da sua própria destruição. Se você não vencer essa fraqueza, ela vai te derrotar. Então nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus Cristo, se levanta no poder de Deus, na palavra de Deus, na unção de Deus, tão são poderosos para que você vença aquilo que tem vencido você até aqui. O que faz a diferença é a nossa experiência com Deus. Ei, quando Jacó sai fugindo da casa do seu pai para ir até a casa de Labão, quando você vai lá para Gênesis capítulo 28, quando ele está fugindo no meio da caminhada, Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus, porque Jacó não conhecia ele, Jacó não tinha tido experiência com ele.
Jacó não tinha tido intimidade com ele. Jacó conhecia o Deus do vô dele, Jacó conhecia o Deus do pai dele. Mas quando ele chega lá no capítulo 28 de Gênesis, você vê que ele vai dormir, ele vai deitar, ele pega uma pedra, coloca no chão, ele vai deitar, e ali naquele lugar ele vê uma escada que ia até o céu, anjo subia, anjo descia. Ali ele começou a ter uma revelação, e ali ele teve uma experiência em Betel, a casa de Deus, a casa de Deus. Mas note que o nível de revelação, o nível de visão e o nível de intimidade foi aumentando. Quando você chega no capítulo 32, no início do capítulo, a Bíblia diz que ele chegou a um determinado lugar chamado Manaim, e ali em Manaim ele começou a ver os anjos, ele começou a ver para lá e para cá os anjos de Deus, e ele disse aqui: esse não é senão o acampamento de Deus. O nível foi aumentando cada vez mais. Quando ele volta agora, que ele vai voltar para a casa dele, fugido de Labão, ele chega lá em Gênesis capítulo 32, do verso 27 ao 32, e a Bíblia faz questão em dizer que agora ele está em Peniel, face a face com Deus. O nível aumentou, o nível aumentou, o nível aumentou. Agora não era só uma visão de anjo, agora ele estava desfrutando de uma intimidade com o próprio Deus. Quanto mais você buscar, mais o nível vai aumentar. É igualzinho quando você vai lá para Ezequiel 47. Lembra lá no rio? Ezequiel, mede aí, que medida que dá? Dá no tornozelo, entra mais. Ezequiel, mede aí, aonde dá, Senhor? Agora dá no joelho. Ezequiel, entra mais e mede, onde dá na cintura. Aonde dá agora? Dá nas costas. Você vai determinar o nível de intimidade que você quer com Deus. É você que vai determinar, não é o seu obreiro. Não é o seu obreiro, não é o seu dirigente de mocidade, é você que vai determinar, é você quem vai determinar o quanto você quer de Deus. É você, escute bem o que eu vou falar para você. Não é um acampamento que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é a sua vida diária de oração com Deus, é a sua vida diária ministrando diante do altar, é a sua vida diária lá no secreto com Deus. Tem gente que passa o ano inteiro sem orar e espera chegar ao acampamento. Passa o ano inteiro sem ler Bíblia e espera chegar ao acampamento. Afinal de contas, vai ter um monte de pastor de fora, vai ter um monte de obreiro pregando. Escute bem o que eu vou dizer. Olha a importância de uma vida aplicada de oração. Olha como que faz a diferença, jovem. De repente você tem aí 13, 14, 15, 16 anos, não sei a sua idade, mas eu quero provar para você biblicamente como que faz a diferença aprender a orar. Como que faz a diferença? Com 15 anos, Asaf foi influenciado diretamente pela vida de Davi. Só que o sacerdote, existia uma lei que dizia, em Números, tanto em Números capítulo 4 como em Números capítulo 8, existia uma lei dizendo que era um recenseamento, era se passar uma lista. Se alistava levita e sacerdote com 25 anos, e ele se aposentava aos 50 anos. Aos 50 anos, ele não podia mais exercer ofício no altar, ele não podia mais ministrar no altar, ele só podia fazer uma coisa: ajudar na guarda da tenda. Ele não podia mais exercer ofício nenhum a partir de 50 anos. Agora, quando você chega no Salmo 73, Asaf está numa crise interior. Por quê, irmão Helen? Porque Asaf agora tinha mais de 65 anos, estava aposentado. Fazia 15 anos que ele tinha saído do altar. Fazia 15 anos que ele não ministrava mais diante da arca do testemunho. Fazia 15 anos que ele não entrava mais para apresentar o sacrifício diário. E quando chega no Salmo 73, ele diz assim: bom é Deus para com Israel, e bom é Deus para com os limpos de coração, mas quanto a mim, ele está dizendo, Deus é bom com todo mundo, menos comigo. Um homem que tinha experimentado a presença de Deus, um homem que conhecia Deus, ele entra numa crise espiritual. Você acha que só pessoa que não ora, que passa luta, que passa dificuldade? Irmão, não existe super obreiro, não existe super pastor, não existe super dirigente de mocidade, não existe super cantor. Todos nós somos homens, sujeitos a falhas.
Entenda uma coisa, Asaf entra numa crise espiritual. Ele entra numa crise muito grande. Por quê? Porque a ordem de Deus era o seguinte: todo levita, todo sacerdote não tinha herança da tribo de Levi. A herança deles era o próprio Deus. Eles comiam das ofertas e eles comiam dos dízimos que era levado até o tabernáculo. Só que agora ele estava aposentado. Agora ele não vivia mais constantemente ali. O mantimento já não era mais constante como antes. E agora ele começa a olhar para a vida do ímpio e ele começa a dizer: olha, o ímpio tem tudo. O ímpio não passa aperto, ele não passa dificuldade na vida dele, ele não passa prova, ele não tem aperto nem para morrer. Você já disse alguma vez isso? Mas eu sou crente. Eu sou crente, eu vou na igreja, né? Esse dia eu ouvi um irmão: ai, mas roubaram o meu carro. Deus, eu sou dizimista, meu carro tem que voltar. Hein? Olha a seriedade disso, irmão. Asaf começou a olhar para a vida do ímpio lá fora. E a hora que ele começou a olhar, ele disse assim no verso 2: os meus pés quase se escorregaram, porque eu tive inveja do ímpio. Você já teve inveja de alguém que não serve a Deus e trabalha com você lá? O cara recebeu uma promoção, você não? O cara recebeu uma promoção de salário, você não? O cara tem um carrão, a motona, e você não? A casa do ímpio lá é uma casona, e a sua uma casa mais básica. Ei, quando Asaf começou a entrar nessa crise espiritual, nessa crise interior, ele disse assim que ele só compreendeu tudo o que acontece com os ímpios a hora que ele entrou dentro do templo. Ele disse: a hora que eu entrei lá no santuário, a hora que eu fui orar, aí eu entendi qual é o fim deles. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Asaf só conseguiu vencer o problema interno dele, a crise espiritual que ele estava enfrentando, a crise de identidade dele. Asaf só conseguiu vencer aquilo a hora que Asaf foi para dentro do templo orar. Agora presta bem atenção no que eu vou falar aqui, jovem. Todos nós aqui, começando, seja obreiro, seja quem tiver, todos nós aqui, todos nós que aqui estamos, temos áreas vulneráveis na nossa vida. Todo mundo aqui tem áreas vulneráveis da sua vida. Escute bem o que eu vou falar. O diabo, ele é um psicólogo milenar, ele tem paciência de sentar, se necessário, 1 ano, para observar o seu comportamento, para observar você, jovem, como você anda, quando você não está perto de ninguém. Você quer saber se você é crente de verdade? É quando você está sozinho, é quando não tem ninguém vendo, é quando não tem obreiro, é quando não tem mãe, é quando a sua mulher não está com você. Aí passa a Raimunda. A maneira como você reage revela qual é a tua área vulnerável. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que têm áreas vulneráveis e séria, e não cuida dessas áreas vulneráveis. Talvez tem jovens aqui que a área vulnerável dele é a droga. Está aqui, mas está desesperado para fumar um baseado. Está aqui, mas está doido para chegar lá, para cheirar uma carreirinha. Não vê a hora de fumar um careta. Tem outros que a área vulnerável dele é a bebida. Ele está aqui, mas ele é doido. É que nem quando passa o comercialzinho da Skol, a Skolzinha até gelada. A área vulnerável do cara é aquilo, o cara faz até assim, ó. Qual é a sua área vulnerável? Escuta o que eu vou dizer. Se você não cuidar dela, é através dessa área que o diabo vai ter acesso na tua vida. Nós precisamos formar uma barreira de proteção através da oração e através do jejum e através da palavra em cada área vulnerável da nossa vida. Tem jovem aqui que a área vulnerável dele, moço aqui, é a moça, é a namorada. O camarada beija em cima, esquenta embaixo e o negócio estrala. Ele não pode ver nada. É uma área vulnerável dele. Só que eu vou apertar esse negócio. O pior é que tem outros aqui que a área vulnerável, o cara não gosta de mulher. A atração do cara é de homem.
Na hora que ele vê o irmão lá, trocando de roupa, tomando banho lá, ele fica doido. Não dá risada não, eu estou falando de coisa séria. Já passou, o culto de dar risada não é esse. Já passou o culto dos 6 dar risada. Esse daqui não é o culto de dar risada. Eu disse desde o começo, isso daqui eu tenho orado desde das 10 horas de ontem, até agora para vir aqui. Porque Deus falou para mim que o negócio era confrontar. Não vim aqui para você dar risada. Já vieram aqui quem fez os 6 dar risada. Você fica dando risada e essa área vulnerável da tua vida está te matando. Você está lutando para vencer e não consegue vencer essa atração. Não pode ver homem que não pode ver homem, ou a mulher, ou a moça. A área vulnerável dela para o lesbianismo. Não pode ver outra menina, ver a menina se trocando no quarto. Aquilo ali faz com que a alma dela comece a ficar latente, e há uma atração profunda, porque ela não sabe como vencer essa área vulnerável, porque as pessoas só sabem dizer que é pecado, o líder só sabe dizer que é pecado, mas não ensina que todo mundo tem uma área vulnerável. Entenda uma coisa, jovem, em nome do Senhor Jesus essa manhã, como que eu venço um problema? O primeiro passo para se vencer um problema é você reconhecer que ele existe. Se você é atraído para o homossexualismo, se você é atraída para o lesbianismo, reconheça que tem um problema na tua alma, reconheça que você precisa de cura, reconheça que você precisa de libertação, reconheça que você precisa ser tratada pelo Espírito Santo, senão o diabo vai continuar escravizando você. Por que você acha que a Bíblia diz, Paulo faz a questão de dizer lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 13, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à vossa carne. Você tem a liberdade, mas às vezes você dá ocasião à sua carne. Você é atraído para aquilo. Se você é atraído para aquilo, evita, foge. Tem coisas que a Bíblia diz para a gente resistir. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata da carne, 2 Timóteo 2,22, Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Tem coisas que a Bíblia manda resistir, mas tem coisas que a Bíblia manda fugir. E quando se trata de carne, de sensualidade, de sexualidade, de atração física, a Bíblia diz, faz que nem José, foge. Foge. Quando você pega Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, a Bíblia faz questão em dizer, digo porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Como que nós vamos andar no Espírito? Nós aprendemos aqui, através de uma vida aplicada na oração. É um estilo de vida que eu decido ter. Andar no Espírito define um padrão de um homem, de uma mulher de Deus. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência, um desejo desenfreado para a carnalidade, para a sensualidade, para a sexualidade. Aí o verso 17 diz assim, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e ambos se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Dentro de todos nós aqui, há uma guerra de espírito e há uma guerra de carne. Vem aqui rapidinho aqui, vem cá, me ajuda aqui. Dentro de todos nós há uma guerra. Há uma guerra, ele é o Espírito, e eu sou a carne. Vai me puxar forte. Ele é o Espírito e eu sou a carne. Vai lá, vai fazer um cabo de guerra aqui. Ele é o Espírito. Se ele não ora, a carne prevalece. Se ele não jejua, a carne prevalece. É uma luta dentro do homem entre carne e espírito. Mas se ele ora, a carne não quer, mas se ele ora, e se ele jejua? Vai, Serjão, vamos, Serjão. E se ele ora, e se ele jejua? E se ele lê Bíblia? A carne não quer, mas quando ele não ora, quando ele não lê Bíblia, há esse confronto dentro de mim, dentro de você, jovem. Obrigado, Sérgio, Deus abençoe. Aí quando você alimenta a sua carne, essa concupiscência, cumpre o que Paulo disse em Efésios 4,27, você dá lugar ao diabo. Entenda muito bem, todo mundo aqui tem áreas vulneráveis, e você precisa cuidar delas. Você precisa formar uma redoma de proteção, através da oração, através do jejum.
Você precisa formar uma redoma de oração, orando todo dia por aquela área vulnerável sua, para que o inimigo não te vença. Entenda uma coisa, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, não há intimidade com Deus sem uma vida de oração. Daniel capítulo 6, verso 3 diz assim: e Daniel orava 3 vezes ao dia. Só que quando você chega no capítulo 9, você escuta de Deus dizendo, chamando Daniel: Daniel, tu és um homem muito amado. A intimidade com Deus que Daniel desenvolveu fez com que Deus desse um nome a ele: muito amado. Tu é um homem para mim muito querido. Tu é um homem que eu amo muito, de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Ei, isso aqui é muito sério. Quando Paulo vai falar de oração, lá em Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Quando Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz: apresentai tudo em oração. Quando ele vai falar lá em Colossenses capítulo 4, verso 2, ele diz assim: perseverai na oração. Mas quando chega o 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz assim: orai sem cessar. Ei, quando você encontra coisas na Bíblia, assuntos na Bíblia, que repete constantemente, você tem que dar uma atenção devida para aquele assunto, é porque é um assunto muito importante. Se várias e várias passagens da Bíblia apontam para se aplicar uma vida dedicada de oração, é que isso é muito importante. E a terceira coisa, para a gente encerrar isso aqui, terceiro ponto, que levou Asaf a desenvolver uma intimidade profunda com Deus. O primeiro, ele tinha a influência de Davi, ele tinha a referência. Segundo, ele aplicou a vida dele na oração. E terceiro, ele aplicou a vida dele na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Preste bem atenção. Quando o salmista diz no Salmo 119, verso 9, 10 e 11, ele vai dizendo assim: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele diz: observando a tua palavra. A palavra de Deus purifica a nossa vida. Você vê que João capítulo 15, os discípulos, eles estão ali falando com Jesus a respeito de muitas e muitas coisas, e Jesus fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês são o galho. Só que daí chega um momento que Jesus fala assim: ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando você vê Tito capítulo 2, verso 3, Tito ele fala que pela palavra da regeneração nós fomos transformados. Ei, entenda uma coisa, a importância da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é algo insubstituível. O livro do Benny é bom, T.L. Osborne é bom, John Stott é bom, Hernandes Dias Lopes é bom, tudo isso é bom, mas a palavra de Deus é insubstituível. A prova disso, John Bunyan ele dizia o seguinte: quando eu entender toda a Bíblia, aí eu terei tempo para ler outros livros. Priorizou a Bíblia, priorizou a palavra, priorizou a oração e a palavra, priorizou a oração e a palavra. Por que que Asaf foi um homem que comumente ele ministrava na presença de Deus e desenvolveu uma intimidade profunda com Deus? Porque ele amava a lei. Ele aprendeu a amar a lei com Davi. Ele aprendeu a amar a lei, a praticar a lei. E hoje, infelizmente, quando você vê Atos capítulo 6, na instituição do diaconato, se levanta um problema porque as viúvas estavam faltando comida para elas. Os apóstolos têm um discernimento, levanta o diaconato e ele diz: mas nós porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quando o diabo consegue tirar um homem de Deus, uma mulher de Deus da oração e da palavra, ele venceu. Ele venceu. Se o diabo conseguir tirar você da oração e da palavra, a igreja primitiva avançou do jeito que avançou, porque os apóstolos tiveram discernimento de não abrir mão da prioridade da oração e do ministério da palavra. O maior problema hoje é que está sendo invertido. Infelizmente, o culto é estabelecido por 4 elementos: oração, adoração, ofertório e palavra. Só que hoje, infelizmente, em muitos lugares canta-se, e 1 minuto para a palavra.
minutos para a palavra. Entenda uma coisa, a Bíblia faz questão em dizer, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quando nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando o próprio Jesus. Ei, quando você vai lá para Apocalipse capítulo 3, você vê Deus reprovando a igreja ali de Laodiceia, dizendo, porque vocês não é frio, porque vocês não é quente. Ei, eles estavam no meio, estavam dentro da igreja, não oravam, mas também não lia a Bíblia, mas também não orava, era morno. Deus falou, eu vomitar-te-ei da minha boca. Aí ele disse no verso 20, eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E nós estamos usando esse versículo que Jesus falou para a igreja, para a gente evangelizar os ímpios. Jesus estava falando para a igreja que não tem palavra, a igreja que não tem a ministração da palavra, estão colocando Jesus para o lado de fora. Jovem, quando você não gosta da palavra, quando você não alimenta a sua vida com a palavra, você está colocando Jesus para o lado de fora da sua vida, e Jesus está clamando, se alguém ouvir a minha voz, abra a porta para mim entrar, abra a porta para mim entrar. Olha lá, vou terminar aqui. Dá mais 5 minutos? Tá. Olha lá, Efésios capítulo 4, verso 17. O apóstolo Paulo diz assim: entenebrecidos de entendimento, por causa da ignorância, por causa da dureza do seu coração. Paulo atribui que um problema muito sério que tinha na igreja de Éfeso, é que eles estavam com a mente, com o entendimento escuro, negro, eles não compreendiam o que Paulo estava falando. Aí você entende o que Oséias capítulo 4, verso 6, ele diz, quando Deus diz ali, o meu povo perece, morre, porque lhe faltou o conhecimento. Aí Deus diz assim, e tu, ó sacerdote, ó sacerdote que desprezaste o conhecimento da lei, eu também te desprezarei, a ti e aos teus filhos. Entenda uma coisa, Deus atribui a destruição do povo pela ignorância, pela falta do conhecimento, mas Deus joga a responsabilidade para o sacerdote. Sacerdote, você que não ama a minha lei, você que não cuida da minha lei, você que não desenvolveu o conhecimento da minha lei, ei, eu vou te rejeitar. Só que esse problema não ia ser só na geração dele. Deus falou, a tua geração vai ser esquecida, a tua geração vai sofrer, a próxima geração vai sofrer, porque não há palavra, não há ministração no altar, sacerdote. Aí quando você chega lá ainda lá em Oséias capítulo 8, verso 12, Deus fala assim para o profeta, eu enviei a minha palavra para eles, eu enviei a minha lei para eles, as minhas muitas leis, mas isso para eles era como coisa estranha, o povo já não conhecia mais a lei de Deus. Quando você pega Ezequiel capítulo 2, Deus ele começa a falar com Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, ponha-se de pé, aqui está o segredo. Ezequiel assume a postura. Escuta o que eu vou falar para você. Não são esses 5 dias de acampamento que vai mudar a tua vida. Não são um monte de pregação que você ouviu aqui. Não são um monte de ministração que você recebeu aqui. O que vai mudar a tua vida é a resposta que você vai dar para esse acampamento. É a resposta que você vai dar para cada ministração que você ouviu. É a resposta que você vai dar para cada oração que você recebeu. Ele se põe de pé diante de Deus. E Deus fala com ele, quando Deus está falando com ele, ele diz assim, e o Espírito de Deus entrou dentro de mim. Quando ele assume uma posição, o Espírito de Deus toma a vida dele. E a hora que o Espírito toma a vida dele, Ezequiel começa a ter visão de Deus. Ele começa a ter visão de Deus, e Deus diz para ele, o que tu vê, Ezequiel? Eu vejo um livro escrito por dentro e por fora, aonde está escrito as lamentações, os suspiros e os ais de Deus. E Deus fala para ele no capítulo 3, Ezequiel, então pega esse livro e come esse livro. E ele diz que quando ele come esse livro desce para o ventre dele. Ventre é lugar de gerar vida. Ei, se você não come Bíblia, se você não alimenta da palavra, você nunca vai ser um jovem frutífero. A tua vida nunca vai frutificar. Desceu para o meu ventre, mas na minha boca era como mel. Mel é alimento. Quando você come da palavra, você gera vida, mas você também tem alguma coisa para dar para os outros. Se coloca de pé. Eu vou orar, já vou entregar a palavra. Levanta sua mão, eu vou orar por você.
Querido Deus e Pai, assim como Paulo disse que ele não tinha sido desobediente à visão celestial, Senhor, eu não fui desobediente a tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito, tudo aquilo que o Senhor falou comigo, Deus, para que eu pudesse compartilhar com esse jovem, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor falou, eu transmiti. Agora é a resposta que cada um vai dar para tudo isso, que o Senhor, por meio do seu Espírito, continue falando com cada um, e que esta palavra, meu Deus, ela gere vida na vida de cada um desses jovens, para a glória de Deus. Amém e amém. Deus vos abençoe em Cristo. Essa palma é para ele ou para Jesus? Cadê a banda? Cadê o Zé Milton? Nós vamos ter mais uma ministração. Uma vez, pode sentar. Uma vez conversando com o Toninho, ele disse assim: a vida não é um pacote fechado. A vida é o resultado das escolhas que a gente faz. E quando foi para montar esse programa do acampamento, eu tive uma conversa com o pastor, e nós estamos já quase uns 3 ou 4 meses discutindo o tema do acampamento, e apareceu inúmeros temas, mas eu já tinha dado uma direção. Aí o pastor ligou em casa e falou assim: olha, o tema do acampamento é tal. Eu falei: já está pronto. Já estava pronto. Aí foram quase 2 meses para colocar quem aonde. Quem mexe com teatro sabe que às vezes um personagem é para aquele ator, e às vezes aquele ator não é para aquele personagem. E quando nós fomos fazendo a escalação do nosso elenco no acampamento, foram quase 10 meses de oração, e foi passando. Eu viajei para Minas, e lá em Minas estava falando a mesma coisa do acampamento. Aí foi com uma pessoa de Goiânia, lá estava falando a mesma coisa do acampamento. Aí foi conversar com o pessoal da Filadélfia, estavam falando a mesma coisa do acampamento. Aí falar com outra pessoa, estava falando a mesma coisa do acampamento. Significa que Deus fez a parte dele. Vou pegar o gancho, né? Eu gosto muito de Ezequiel. O Edinho foi feliz em colocar Ezequiel aqui. É um livro que eu gosto. E eu coloquei-me em pé. Ezequiel tomou uma decisão. Ezequiel tomou uma postura. A pastora falou assim para mim quinta-feira: quantos vão para o acampamento? Eu falei: tantos. Eu falei: vai 60 menos do ano passado. Ela falou: nossa, por quê? Eu não falei isso para ela, né? Eu falei assim: o pessoal vai estar trabalhando e tal. Mas e era a preocupação do pastor Ciro também. Eu cansei de ver gente caindo na unção. Alguém falou assim: mas cadê a oração? Cadê a unção? Cadê o pessoal caindo? Eu vi tanta gente caindo, eu duro que o legal é cair, né? Mas é levantar, né? Tem uns que caíram na unção, está caindo até hoje, não sei aonde. Acho que a enxurrada levou o cara embora, sei lá. Gostou do acampamento? Nossa, vai lindo, você não agradou não. Gostou do acampamento? E se eu falar para você que nem começou? Você é um idiota? Nós estamos na última ministração e você diz que nem começou. Realmente, o acampamento nem começou. Vai começar a hora que você for embora. Vai começar a hora que você for embora. Eu quero que você curva a sua cabeça. Esse aí mesmo. Quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus.
Porque olha só, quando você come carne, aí você fica meio pesado, né? Leva umas 2 horas para fazer a digestão. Você come uma feijoada, então você fica mole a tarde inteira. Agora quando você come miojo, o miojo derrete na hora no estômago, daqui a meia você está com fome. Esse acampamento não é miojo. Esse acampamento não é macarrão. E todos hão de ver